Gratidão, Senhor, pela vida da tua serva, pelo compromisso que ela tem, pela boca do Senhor. Nós te damos graças, Pai. Graça e paz, igreja. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 9, versículo de número 37. Glória a Deus. É muito bom estar em casa. Eu amo essa igreja. Essa conferência tem sido céu na terra. Ontem o culto acabou e não acabou. Deus derramou uma graça aqui, através da vida do pastor Mário. A gente não queria ir embora não, a gente queria ficar aqui, louvando ao Senhor. Por isso que eu sempre agradeço a Deus, né? Por causa da liderança dessa igreja. É muito bom quando um líder tem um direcionamento de Deus e obedece. E é como eu sempre digo lá em casa, né? Como é gratificante ser pastoreado por Moisés. Quer dizer, pela pastora Aurilene. Deus fala tanto com ela que fala, Jesus amado, é o mesmo mistério com Moisés. Deus abençoe, pastora. Eu sou muito grato pela sua vida. Pastor Mário, que Deus te retribua, te recompense. Só o céu pode recompensar o Senhor, viu? Você e sua família. Deus abençoe grandemente. Vamos à palavra rapidinho. Lucas 9, 37. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem do meio da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito o domina e de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Aleluia! E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Você está numa batalha espiritual? Você está numa batalha espiritual? Aleluia, eu vim para guerrear. Tu veio para guerrear? Você veio para se revestir de toda a armadura de Deus. Você veio para se revestir do Senhor e da força do seu poder. Eu quero te dizer, tem uma unção aqui neste lugar que despedaça todo o jugo. É hoje que essa conferência acaba, mas que tu vai dar continuidade lá na tua casa. É hoje que o inferno bate em retirada. É hoje, ele entra por um caminho, mas tem que sair por 7. É hoje, todo espírito imundo vai ter que sair. É hoje. Me ajuda a pregar para alguém, vai, olhe para alguém aí do seu lado e diz para ele assim: não é amanhã não, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Todo o evangelho de Lucas, de Jesus segundo escreveu Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, é o relato de um médico muito dedicado e uma visão detalhada que Lucas tem acerca de um homem comum
e concreto que caminhou entre eles, a saber, Cristo. Lucas relata as obras de Cristo e todos os seus milagres, trazendo para nós o conhecimento de que esse Cristo veio para dar à humanidade a possibilidade de acessar de novo o Gênesis. Cristo é o próprio Gênesis. Cristo é o princípio de todas as coisas. Lucas escreve para os gregos, escreve também para os judeus. A intenção dele é dizer que o poder de Deus estava atuando entre eles, através deles, e o próprio poder caminhou entre eles. A obra é composta em 2 volumes: o Evangelho de Jesus segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. É Lucas deixando um recado para quem vai ler. É Lucas deixando um recado para o destinatário. Qual? No volume 1 e no volume 2, você vai ver que o poder e a autoridade dele habitam e se manifestam conosco e através de nós, entre gentios e entre judeus, porque todos que receberam, todos, e creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. É grego, é judeu, é alto, é baixo, é branco, é preto, é rico, é pobre, não importa. Todos os que receberam e creram no seu nome tiveram a experiência de saber que a autoridade e o poder caminharam com eles e através deles. Aí Lucas continua relatando a partir do capítulo de número 4 que Jesus expulsou um demônio na sinagoga. Pois é, no culto tinha um endemoniado lá. Jesus expulsou o demônio. A partir dali, curou a sogra de Pedro. É Jesus já mostrando para aqueles que estavam presentes de que ele tem autoridade no âmbito espiritual e no âmbito físico. Expulsou o demônio, curou a sogra de Pedro. Aí chamou os discípulos no capítulo de número 5. Chamou os discípulos, os convocou. Milagres e ensinamentos vão se decorrer ao longo da trajetória até o capítulo de número 9, que já começa com uma instrução de Jesus. A palavra é: reunindo os 12, metade, não, os 12. Oh, glória a Jesus. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Para quê? Para expulsar todos os tipos de demônios. Todos os tipos de demônios. Quando reuniu todos os 12. Existe uma graça sendo derramada na unidade. Existe uma graça sendo derramada no meio da igreja quando nós nos reunimos. Você conhece bem a história. O livro de Atos vai dizer que todos estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Só a pastora Aurilene? Não, todos. Só o pastor Mário? Não, todos. Só a Fabi? Não, todos. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E Jesus deu autoridade para todos, para que eles expulsassem também todos os demônios. Oh, aleluia. E ele vai completar a sua instrução dizendo: curem as doenças. Aí a próxima instrução de Jesus é: preguem o reino de Deus. Oh, aleluia, é chegado o reino de Deus. Preguem o reino de Deus e curem as enfermidades. Ué, está repetindo o que acabou de dizer? Disse cure doenças. E logo após, pastor Mário disse cure as enfermidades. É Jesus deixando bem claro no capítulo de número 9,
Tenham discernimento. Tu veio para a batalha espiritual, foi? Tenham discernimento de que existem doenças da carne, mas também existem enfermidades causadas por espíritos imundos. Jesus ensina, derrama autoridade e envia. Algumas coisas vão acontecer a partir dali. Momentos antes, Jesus vai subir ao monte. Momentos antes da história desse menino acontecer, Jesus vai subir ao monte. E nós conhecemos como o Monte da Transfiguração, no versículo 28 do capítulo 9. Ali se materializaram diante dos olhos de todos Moisés e Elias. Um ambiente de glória. Irmão, já parou para pensar na grandeza disso? Se eu fico pasma de Jesus usando a pastora Aurilene, imagina se aparece aqui na Transfiguração Moisés e Elias. Eu não sei você, eu caio duro assim, ó. Aí os discípulos ficam atônitos, maravilhados, querem até fazer tenda. Senhor, vamos fazer uma tenda para você, para Elias e para Moisés, vamos ficar aqui. Uma nuvem de glória enche aquele lugar. Os discípulos temem e uma voz brada do meio da nuvem: ouçam o que o meu filho diz. Oh, aleluia. Deus o Pai dizendo assim para os discípulos: ouçam tudo o que ele diz. Um ambiente de glória, sim ou não? Um ambiente magnífico, sim ou não? Cheio de manifestação de poder, sim ou não? Aí tá bom, agora Jesus vai descer do monte. Porque o versículo de número 37, que nos narra a história desse menino, diz assim, ó: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Primeira lição que eu aprendo aqui é que ninguém fica no ambiente de glória para sempre. Aquele fogo todo, aquela atmosfera toda foi lá em cima no monte. No dia seguinte teve que descer. E me parece que não é a primeira vez que um grande líder desce do monte e entra num ambiente de incredulidade. Isso me faz lembrar lá em Êxodo. Moisés está no Monte Sinai orando ao Senhor, recebendo instrução do Senhor. De repente ele escuta um alarido. Aí ele desce para saber o que é, porque ele diz assim: esse alarido e esse grito aí não é de guerra não, é de canção. Mas para quem que eles estão cantando? Eu quero saber. Quando desce, é bezerro de ouro para tudo que é lado. É adoração a deuses estranhos. Não é a primeira vez que um grande líder sai de um ambiente de glória e desce o monte para ser inserido diretamente no ambiente de incredulidade. Mas sabe o que eu me alegro? É que Jesus desceu do monte logo após a transfiguração, bem como também Moisés desceu do monte enquanto orava. E quando chegaram lá embaixo no ambiente de incredulidade, não deixaram de ser quem são. Cristo continuava sendo Cristo em cima lá no monte, e continuou sendo Cristo lá embaixo, no ambiente de incredulidade. Porque nada pode alterar a identidade do nosso Deus. Nada pode alterar a identidade do nosso Deus. Qual é a identidade de Deus, sabe? Ele é Yahvé, ele é Rafá, ele é Elohim, oh aleluia, porta das ovelhas, guerreiro que não perde batalha. Ele é a sentinela que vigia a casa. Ele é pão da vida, ele é água, ele não muda. Ele é o mesmo aqui no monte, no ambiente de glória, e quando chegar lá na minha casa, no ambiente de incredulidade, ele continua sendo o mesmo Cristo. Oh aleluia, o ambiente não tira o poder dele. Ele é Cristo em cima e ele é Cristo embaixo. Por isso o salmista vai dizer: se eu montar a minha cama no mais alto
alto dos céus, ali o Senhor está. E se eu montar a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor também está. Ele é Deus aqui, Ele é Deus lá, Ele é Deus aqui no monte, é Deus na tua casa, Ele é Deus aqui no monte, é Deus na tua família, Ele é Deus aqui no monte, é Deus nas tuas finanças, Ele é Deus no monte e Deus no seu casamento, Ele é Deus no monte, Deus na sua faculdade, Ele é Deus no monte, Deus na sua roda de amigos, Ele é Deus no monte, Deus no teu ministério, Ele é o grande eu sou, e isso nos basta. Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. Oh, aleluia. Ele é. Eu posso não ser, você pode não ser, mas Ele é. O da esquerda pode não ser, o da direita pode não ser, mas Ele é resplandecente, a estrela da manhã. Ele é a fonte, Ele é. Oh, aleluia. Desceu. No dia seguinte. Então quer dizer que num período de 24 horas, estava no monte, passou 24 horas, desceu do monte. Um dia. Em um dia desce do monte para libertar um menino de um espírito maligno. Foi um curto período de tempo. Se você parar para ver, 24 horas passa hoje que a gente nem sente. Em um curto período de tempo, a manifestação que aconteceu lá no monte, aconteceu na vida de um menino. Em 24 horas. 24 horas. Naramante o comanda lá subiande caiaçé. Quibrianto comanda na recebe ande caiaçô. Oh, meu irmão, 24 horas para a vida de alguém mudar, 24 horas para alguém receber a libertação, 24 horas para a história de alguém mudar, 24 horas para o cenário virar, 24 horas e aquele que estava endemoniado passou a ser liberto. 24 horas, em 24 horas muita coisa pode acontecer. Oh, aleluia. Lucas diz o seu capítulo de número 7, Jesus entrou em uma cidade chamada Naim. No dia seguinte, muita coisa pode acontecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. No dia seguinte, eu quero profetizar na tua vida, porque eu vim para guerrear. Eu não vim para perder tempo não, meu amigo. Eu vim é batalhar. Eu quero profetizar na autoridade do nome do Senhor. 24 horas, 24 horas, 24 horas, e a vida de alguém vai ser mudada. 24 horas, da água para o vinho. Meu Deus do céu, pastora Auriliane, eu sinto a autoridade de Deus para dizer para a senhora, com temor, 24 horas, diz o Senhor para ti, 24 horas, e a confirmação que tu pediu vai chegar. 24 horas, 24 horas, 24 horas. Oh, aleluia. Daqui para amanhã muita coisa pode mudar. Ah, se você não crê, você vem perder tempo. Eu não vim perder tempo não. 24 horas e muita coisa muda. Eu creio no Deus que é atemporal. Ele pode fazer em um minuto aquilo que eu não vivi em um ano. Ele pode, Ele pode, Ele pode. É o Kairos encontrando com o Cronos de Deus aqui nessa noite. Oh, aleluia. 24 horas. Meu Deus, que unção é essa nesse lugar? Que unção é essa nesse lugar? Oh, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Coisa séria. Deixa eu correr que eu tenho 15 minutos.
irmão, você está de brincadeira. Não estou sentindo nada, vai sentir agora, em nome de Jesus. Não estou entendendo nada, vai sair daqui hoje entendendo, em nome de Jesus. O pai sai do meio da multidão. Pastor Mário está falando de sair do meio aqui desde o primeiro dia. Alguém sai do meio da multidão. Sabe o que eu entendo, igreja? Que quem sai do meio sai para um ponto de decisão. Quem sai do meio não sai para meninice não. Quem sai do meio sai para decisão. Quem sai do meio sai para um ponto final na batalha. A mulher do fluxo de sangue, o texto diz, ela vinha por trás e passava até chegar por Jesus no meio da multidão. É ele dizendo, quem veio disposto a vir do meio vai receber a resposta. Quem veio disposto a vir do meio vai receber a resposta. Pastor Mário disse aqui que a mulher pega em adultério foi colocada no meio. E ali no meio, Jesus dá o livramento de morte. Ali no meio, Jesus dá perdão para o pecado. Ali no meio, Jesus despede ela em paz e livra ela de todo jugo. Quem veio para ser multidão, seja multidão. Mas quem veio para sair do meio, vai sair com resposta. Porque nós estamos em guerra. Eu vou dizer como disse Neemias, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Eu vou romper, eu vou sair do meio. Porque quem sai do meio sai para alcançar a vitória. Sabe como é sair do meio? Ele vem para um culto desse, ele não fica ventilando não. Ele vem para adorar, ele vem para abrir o coração, ele vem para se render. Quem sai do meio não fica criticando louvor não. Quem sai do meio sai para receber, para profetizar. Quem sai do meio da multidão se destaca. E quem se destaca, Jesus olha. E quem Jesus olha não fica como estava. Aleluia, aleluia. De repente você vê aí alguém muito efusivo na presença de Deus. De repente você vê alguém aí glorificando alto, pulando, correndo. Aí você olha e fala assim, me entende para que isso? Meu amigo, é ele saindo do meio da multidão. Deixa ele adorar, deixa ele glorificar, deixa ele se gastar na presença de Deus, deixa ele queimar, deixa ele colocar lenha no altar do coração, para a chama não se apagar. Quem quer sair do meio sabe do nível de urgência que tem na vida. Ah, desculpa, eu vou falar. Eu sou de casa mesmo. Depois a pastora me chama lá em cima. Quando eu quis congregar aqui nessa igreja que eu amo, eu acho que eu nunca amei tanto uma igreja, nunca fui tão amada na minha vida. Nunca. Porque uma coisa é você ter amor de palavra, outra coisa é você ter amor de atitude. Falaram para mim assim, você vai lá, você vai enterrar os dons. Você vai lá, ninguém vai te receber. Você vai lá não é lugar para você não. Você é muito diferente daquele povo. Eu respondi assim, meu amigo, mal sabe você que lá naquela igreja tem um povo que não quer ser multidão não. Eles querem sair do meio. Oh, aleluia. Eles são mais pentecostais do que você imagina. Tem lugar para todo mundo. Quem quer ser multidão que seja, mas quem quer sair do meio vive o sobrenatural de Deus. Vive o sobrenatural de Deus. E aqui eu tenho vivido os melhores dias de toda a minha vida. No meu casamento, no meu ministério, na minha família, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Essa mesma unção e graça que me alcançou neste lugar, alcança quem está aqui também. Tantos testemunhos a pastora tem para contar, eu sei, de membros dessa igreja. E eu quero te encorajar a ser alguém que sai do meio. Se tu tá nessa igreja e não viveu a mesma atmosfera, é porque você ainda não deixou de ser multidão. Saia do meio, saia. Saia do meio e você vai experimentar o sobrenatural de Deus.
Jejue com intensidade, você vai sair do meio e vai experimentar o sobrenatural de Deus. Ore com intrepidez e você vai sair do meio e experimentar o sobrenatural de Deus. Venha para todos os cultos dessa casa, entendendo que tudo que sai daqui, da boca de Deus, se cumpre, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E saia do meio, saia do meio. Foi isso que aconteceu, eu vou partir para o final. Ele saiu do meio e disse assim para Jesus: olha, Jesus, presta atenção no meu filho, porque ele é lunático. É o termo que as pessoas utilizavam, muito erroneamente, para falar desse tipo de doenças, né? Lunático é influenciado pela lua, o significado. Antigamente a medicina não é como é hoje, então todos os quadros de epilepsia ou qualquer coisa parecida, doenças neurológicas, o povo chamava de lunático, acreditando que tudo estava no mesmo âmbito de possessão. Só que Jesus já tinha ensinado discernimento no capítulo 9. Nesse caso aqui do menino, de fato, ele está sendo guiado por um espírito imundo. De fato, o espírito mudo se apoderou dele. O espírito queria calar a voz do menino. E aí, esse pai apresenta para Jesus, e Jesus diz assim, diante do que o pai disse, porque o pai apresenta o menino e diz assim: Jesus, eu trouxe aqui o menino para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio. O pai trouxe o menino para os discípulos. Qual é a mentalidade de quem vê as pessoas, a saber, os discípulos caminhando com Jesus? Se caminha com Jesus, tem poder e autoridade. Então nós vamos levar o nosso filho para os discípulos. Jesus não estava lá, estava no monte. Eles encontram os discípulos e eles pedem para os discípulos que ficaram: expulse o demônio. E eles não expulsaram. O texto diz: não puderam expulsar. Não puderam. O interessante é que em Marcos capítulo 6, versículo de número 13, eles já tinham expulsado demônios antes. Já tinham. Mas quando se trata desse menino, o texto diz assim, que eles não puderam. Jesus, diante da informação, vai replicar da seguinte forma: geração perversa e incrédula. Perversa e incrédula. É Jesus dizendo: toda a questão aqui está pautada na fé. Se não expulsaram é porque são perversos e incrédulos. Até quando terei de suportá-los? Aí ele dá uma ordem: traz o menino para mim. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Os discípulos não puderam expulsar, mas Jesus completa dizendo: traz para mim. Porque quem traz o endemoniado para Jesus, não sai com ele endemoniado, sai com ele liberto. Oh, aleluia! Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não está conseguindo resolver? Traz para mim. Oh, glória! Aleluia! O casamento está quebrado? Traz para mim. Aleluia! O ministério está parado? Traz para mim. A incredulidade bateu no coração? Traz para mim. O menino trouxe 5 pães e 2 peixinhos para Jesus e alimentou uma multidão. É Jesus dizendo: traz o que você tem para mim. Levaram um paralítico e desceram ele pelo telhado. O homem entrou paralítico e saiu andando. É Jesus dizendo: traz o enfermo para mim. Traz para Jesus, meu amado. Não leva para o vizinho, não. Traz para Jesus. Não procura o WhatsApp de ninguém, não. Traz para Jesus. Não procura a oração de profeta de Pix, não. Traz para Jesus. Jesus está dizendo: traga para mim. Eu me responsabilizo. Eu me responsabilizo. Porque todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, diz o Senhor dos
dos exércitos. Traz para Jesus. Traz para Jesus. Traz para Jesus e você vai ver. Traz para Jesus. Traga para mim. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Meu Deus. Sabe o que é epilepsia, irmãos? Bem genéricozão, assim mesmo, bem genérico. É uma descarga elétrica que o cérebro envia para o corpo. Aí ele tem um ritmo só, é assim. De repente dá um curto-circuito. E aí a descarga começa a ser. A descarga elétrica toma conta do corpo. E a pessoa pode ter vários tipos de crise. Alguns ficam paralisados, saem de si. Por isso diziam lunático. Outros caem, se contorcem e se espumam. Era o caso desse menino. Só que sabe o que os neurologistas dizem acerca da epilepsia? É um quadro temporário e reversível. Ninguém fica convulsionando para sempre. E com a ajuda do tratamento certo é temporário e reversível. Por que Jesus está dizendo para eles que eles são incrédulos? Porque aquilo que estava se manifestando diante deles era temporário e reversível. E eles não tiveram fé. Quando Jesus diz traz para mim, é Jesus dizendo para eles: vocês foram tomados de incredulidade. Porque aquilo que aos olhos de vocês te assustam é temporário e reversível. Temporário e reversível. Temporário e reversível. Temporário e reversível. Toda essa crise é temporária e reversível. Toda essa bagunça é temporária e irreversível. Você olha e diz: vou morrer assim. Jesus está dizendo: não, é temporário e irreversível. Você olha e pensa: vai morrer desse jeito. Jesus está dizendo: não, é temporário e é reversível. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara. É leve e é momentânea, e não se compara com o peso de glória que nos há de ser revelado. Por isso nos apegamos não àquilo que vemos, mas o que não vemos, porque aquilo que vemos é passageiro, temporário, irreversível, mas aquilo que não vemos é eterno, temporário e irreversível. Tua dor é temporária e irreversível. Essa batalha é temporária e irreversível. Temporária e irreversível, vai passar. É temporário e irreversível. Esse filho vai voltar para Jesus. É temporário e irreversível. Esse marido vai voltar para Jesus. Temporário e irreversível. Essa esposa vai se dobrar e se render a Jesus. Temporário e irreversível, vai reverter, e é temporário. Aleluia. Cadê a Natasha? Sobe, Natasha. Oh, aleluia. Se coloca de pé, vamos encerrar. Aleluia. Temporário e irreversível. Jesus é tão misericordioso. O pai deu o menino para Jesus. Aí Jesus liberta o menino e devolve para o pai. Porque nada que você entrega para Jesus, oh aleluia, volta da mesma forma. Ele restitui. Ele restitui, ele faz muito mais.
porque Ele é fiel para concluir a boa obra que começou, e faz infinitamente mais. Ele devolve no colo. Se você entrou nessa guerra, nessa batalha espiritual, entregando para Jesus tudo nesse altar, Ele está dizendo: vou te devolver restituído, vou te devolver sarado, vou te devolver transformado, vou te devolver, porque o altar não toma, o altar devolve. Irmãos, sabe como que acabou? Os discípulos viram aquilo, todo mundo viu. Aí foi todo mundo embora, Nath, para casa. Aí foram perguntar para Jesus assim: mestre, mas por quê que a gente não pôde expulsar? Aí Jesus responde assim: por causa da vossa pouca fé. E ele completa o ensino dizendo, lá em Mateus, ele completa o ensino dizendo em Mateus 17: por causa da vossa incredulidade. Porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Você veio para a batalha, Jesus dizendo: jejum e oração. Quer vencer? Jejum e oração, jejum e oração. Tem coisa que não é Jesus que faz, não, é a gente, é jejum e oração. Aí Jesus completa dizendo assim: porque se tivesseis a fé como um grão de mostarda. Fica aqui, Nath. Ele não diz do tamanho do grão, ele diz como um grão. O reino do céu nunca é quantitativo, é qualitativo. Se fosse quantitativo, Jesus não dizia 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. Se Jesus olhasse para a quantidade, não estaria dizendo isso. Ele diz: se tivesse a fé como um grão de mostarda. Sabe o que é interessante nisso? O grão de mostarda, ele é resistente, pastora. Se pisar, ele não quebra. O grão de mostarda, ele cresce rápido. Se lançar na terra, ele cresce rapidinho. E a árvore que cresce não é qualquer uma não, é forte e é grande. E não é uma semente híbrida. Nenhum cientista até hoje conseguiu misturar qualquer outra semente ao grão de mostarda. Ela é pura e ela não é híbrida, ela é única. Eu quero deixar esse conselho para você aqui nessa noite que está guerreando. A sua fé vai te ajudar a vencer as suas guerras. E a sua fé precisa ser pisoteada e não quebrar. Resistência, resistência, resistência. 7 anos me pisaram e a minha fé estava lá resistindo, resistindo, resistindo. Deixaram o gás ligado na minha casa, pastora. Disseram que esqueceu. Eu acordei sufocada com o gás vazando e meu marido desesperado. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Tentaram matar a gente e não era demônio não, era uma pessoa física que carregava o demônio no couro. Aí ela disse assim: rapaz, eu esqueci. O engraçado é que não tinha nada em cima do fogão. Não foi fazer um café nem esquentar uma água. Abriu de pura maldade, mas a mão do Senhor me livrou. E hoje eu estou aqui. É resistência, resistência. E tem que crescer rapidinho. Tem que ser grande, tem que ser grande. E não pode se misturar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.